Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. Então, pastor, na sua visão, a gente tem o machismo nesse momento do cara falar assim, não, em casa é só a mulher que pode fazer. Então nada impede que o homem hoje, ele auxilie a mulher nesse trabalho do lar. Eu, em particular, eu auxilio minha esposa, né? Hoje eu estou mais para o ministério pastoral, estou mais escrevendo, fazendo aconselhamento, né, trabalhando na área de psicanálise, mas hoje, no tempo, mesmo do tempo que eu trabalhava de escala, eu priorizava auxiliar minha mulher em algumas funções dentro de casa. Por quê? Porque ela também trabalha, né? Olá pessoal, mais um podcast Inspirando Casais. Estamos aqui com esse objetivo de trazer essas mensagens direcionadas para casais. E hoje nós estamos num ambiente diferente, vocês podem perceber, é uma novidade, né? E bem prazerosa, estamos inaugurando um novo momento e trazendo também um novo quadro dentro do podcast Inspirando Casais. Hoje nós vamos falar de homem para homem. De homem para homem. Homem para homem. E o nosso objetivo é trazer alguns assuntos hoje. É light, vocês vão ver, vai ser light para os homens nesse primeiro momento, mas é trazer uma direção aí para os casais, tá? Em específico, o marido, o homem, tá? Hoje, nesse podcast. Lembrando que esse podcast Inspirando Casais tem uma base, e essa base está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, aonde o homem deixará a mãe e pai e vai se unir à sua esposa e se tornarão uma só carne. E como a gente tem falado, o podcast Inspirando Casais, ele é voltado para uma só carne. Esse é o nosso objetivo. Nós temos trabalhado com esse tema e nós vamos continuar trabalhando sobre esse tema o tempo todo, tá bom? Hoje, como é de homem para homem, nada mais, nada menos vai estar comigo aqui um homem abençoado, um pastor abençoado, amém, que tem se demonstrado aí interessado sim pelo trabalho do Inspirando Casais também. Já é a segunda vez que ele vem aqui comigo e vai contribuir nos assuntos que nós vamos entrar aqui. Então, fica aí para se apresentar, pastor Marcos. Pastor Marcos, né, que nos fala. Obrigado, pastor Everton, por estar aqui, né, neste programa. É uma honra estar aqui, falando de homem para homem, né? Nós vamos falar uma palavra direta para você, homem. Não é que nós estamos querendo apontar você, não. Nós estamos querendo ensinar o que a palavra do Senhor direciona para o nosso posicionamento como homem, né, como líder, como cabeça da família. Então estamos aqui hoje para isso, para pontuar para você aquilo que a palavra está descrevendo e nos orientando como nós vamos lidar no dia a dia dentro do lar. Antes de entrarmos aqui nos assuntos, eu quero apresentar para você aqui, ó, esse livro, que é o livro Estresse na Liderança da Igreja. Amém. O autor desse livro é exatamente o pastor Marcos, que Glória está comigo aqui, ó. E aqui vem falar alguns assuntos importantes, né? Problemas pessoais e ministeriais não resolvidos, tem aqui acúmulos de funções ou serviço na igreja, um livro espetacular, é um ensinamento, é um manual para a pessoa não entrar numa liderança com estresse, né? Ou isso. Se desgastar, não é isso, pastor? Ou se desgastar. Esse livro, queridos, Deus colocou no meu coração desde o momento que eu vi que, infelizmente, muitos líderes, né, tanto da igreja protestante como católica, estavam ficando doentes e até chegando num ponto, né, de tirar sua própria vida. Então, isso mexeu muito comigo. Eu comecei a escrever esse livro. Foi uma tese que eu estava fazendo da minha pós-graduação. E aí Deus tocou no meu coração para trazer esse escrito para os líderes da igreja. Então ele vai falar sobre as causas, consequências, ele vai falar como se dá o início, né, dessas enfermidades, né, psíquicas, né, que elas depois vêm a ser crônicas. Então esse livro ele vai estar fazendo um caminho desde o início, inclusive falando sobre Mateus, quando Jesus fala sobre a ansiedade
Ansiedade, se nós formos ver, Jesus é lindo demais, gente. Ele traz na dimensão que a ansiedade, ela é o início para todos os males psíquicos na vida humana. Então, quando você vai ler esse livro, você vai se deparar com essa orientação de Jesus para a gente não ser ansioso, porque através da ansiedade as outras portas serão abertas. O estresse, né, a depressão, a síndrome do pânico e outras coisas mais. Então, ele também traz estratégias, né, para como o líder vai lidar. Ele traz os exemplos, o que provoca o estresse dentro da liderança da igreja, e depois ele trabalha com essas estratégias. Quero só uns tópicos aqui, ó. O 24 aqui, ninguém é uma ilha. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? No casal. E outro aqui, ó, proteja a sua família. Tá aqui, ó, 25. Então nós vamos estar falando exatamente sobre isso. Depois eu vou deixar aqui no link, aqui no YouTube, do podcast Inspirando Casais, nas redes sociais. Nós vamos deixar algo falando sobre esse livro aqui, como você consegue adquirir esse livro. Eu sei que vai ser uma bênção para a vida de vocês, tá bom? Chega aí, homem. Chega perto aí. Chega mais perto aqui. Isso aí. Vamos conversar um pouquinho aqui? Vamos conversar, pastor? Papo de homem. Vamos lá. Papo de homem. Primeiro papo de homem para homem. Isso. É José, não Marisa, é José. Então... Vamos lá. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero falar assim, e é importante, tem muitos homens, pastor, que na verdade, eles acham que só a esposa, só a mulher mora dentro de casa. Só a mulher, né? Desde as épocas remotas, a mulher, sim, tem aquela responsabilidade de cuidar das tarefas domésticas. Isso é claro. Verdade. É o que se espera, na verdade, né? Isso não significa, entretanto, que tudo dependa dela, ou que somente a esposa precisa limpar, passar, cozinhar e etc. É automaticamente uma obrigação normal da esposa. Mas isso não significa que só ela tenha que fazer isso. Principalmente vocês, maridos que trabalham fora, e também as esposas que trabalham fora. Olha a situação, né? O que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Então, pastor, na sua visão, a gente tem o machismo nesse momento, do cara falar assim, não, em casa é só a mulher que pode fazer. Como é que é isso aí na sua visão? Qual que é a sua opinião em relação a isso, para esse homem aí que está assistindo esse podcast? Pastor Everton, eu acho o seguinte, nós estamos hoje vivendo no século XXI. É um tempo diferente dos tempos remotos. No tempo remoto, a função principal da mulher era cuidar, sim, do lar, ser a gerente, ser, né, a pessoa administradora do lar. Só que com a demanda hoje, né, financeira do casal, da família, né, tantas coisas também que nós trouxemos, né, para melhoria, né, para o conforto, e isso criou um ambiente que também financeiramente é custoso, né? Então você tem que ter uma condição financeira hoje melhor para você ter um carro, você ter um celular, você ter um computador, você ter uma internet. Então isso aí tudo aumentou a responsabilidade de ambas as partes, tanto do homem como da mulher. Então nada impede que o homem hoje, ele auxilie a mulher nesse trabalho do lar. Eu, em particular, eu auxilio minha esposa, né? Hoje eu estou mais para o ministério pastoral, estou mais escrevendo, fazendo aconselhamento, né? Trabalhando na área de psicanálise, mas hoje, no tempo, mesmo do tempo que eu trabalhava de escala, eu priorizava auxiliar minha mulher em algumas funções dentro de casa. Por quê? Porque ela também trabalha, né? Ela também exerce a função dela profissional. Então eu não vou deixar que ela faça tudo, né, sozinha. Eu quero ser particípio também na vida dela. Porque às vezes o problema do machismo, que às vezes algumas pessoas levantam a bandeira, é a questão que o homem, trabalhei, cheguei em casa, eu já fiz a minha parte, e eu não quero nem saber do resto. Vou entrar no estado de stand-by, eu vou descansar. Claro, você tem que ter o momento do seu descanso, e a esposa sua, ela vai prezar por isso, mas você tem que entender também que ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um auxílio,
né? Nada impede que o homem macho mesmo, é aquele que se importa com sua esposa. Eu não consigo sentar no sofá e ver minha esposa cozinhando, lavando, né? E ao mesmo tempo ela ter que ir lá lavar uma vasilha porque ela cozinhou. Então o que eu faço? Eu vou lá e falo, amor, vou lavar as vasilhas para você. Eu vou lá para a pia, lavo a vasilha, deixa ela, amor, não precisava. Não, amor, eu estou fazendo primeiro porque eu me preocupo com você. Você está com vários afazeres. Segundo, eu estou, né, demonstrando para ela que eu a amo e me preocupo com ela, entendeu? Então eu acho que o ato de ajudar, do homem ao ajudar em casa, é uma demonstração de amor e cuidado e zelo pela esposa. Não vai desmerecer você como homem, não vai te diminuir, nada. Tem homens que eu conheço, eu particularmente não gosto de lavar roupa. Não gosto. Eu tenho coriça do sabão. É incrível. Eu encostar no sabão eu fico nervoso. Mas eu gosto de lavar uma vasilha, então eu prefiro ir lá ajudar ela. Passar uma vassoura, às vezes passar um pano, colocar as coisas no lugar. E olhe bem, só de um homem ser, eu falo isso com a minha esposa, só do homem ser organizado, ele já auxilia a esposa. Já ajuda. Eu não consigo chegar em casa, pastor, e tirar minha roupa e colocar e jogar. E colocar meu sapato em qualquer lugar. Mas é porque eu aprendi isso desde a minha infância. Eu aprendi a ser muito independente no sentido de cuidar das minhas coisas. Então, quando eu cheguei no casamento, eu falei, cara, eu vou continuar promovendo o que eu já fazia antes, né? Eu não vou lançar toda essa responsabilidade nas costas da minha esposa. Então, eu chego lá em casa, eu coloco as roupas no lugar, eu penduro, eu coloco no cabide, eu coloco meu sapato no lugar onde que o sapato tem que ser colocado. Porque quando eu faço isso, eu estou contribuindo, eu estou auxiliando e ajudando ela, entendeu? E ela vê isso, tanto que ela elogia, ela fala com as outras mulheres, olha, eu não posso reclamar não, o Marcos ele é muito organizado, ele me ajuda muito só dele ser organizado, né? E às vezes eu nem preciso pedir ele já observa, entendeu? Vê que eu estou ocupada demais com alguma coisa, ele vai lá e faz. É igual a época que ela estava fazendo faculdade, ela estava graduando, estava estudando para graduar. Ela ia para o computador, já tinha feito almoço, né? Já tinha arrumado a cozinha, e aí ela estava sentada lá. Aí chegava o momento do café da tarde. Eu ia lá para a cozinha, fazia o café, separava tudo, né, os biscoitos, o pão, colocava na bandejinha e levava para ela. Ela ficava toda. Meu Deus, ô amor, não precisava, isso aí era eu que tinha que fazer. Eu falei, não, e eu quero fazer por você, porque eu te amo, né? E quem colhe, né? Quem planta, colhe, né? Quem planta, colhe. É interessante, às vezes o homem fala assim, mas isso é coisa de mulher fazer. Isso não vai tirar a sua parte de masculino. Não, verdade. Você é macho, rapaz. Você vai deixar de ser macho por causa disso. Não vai não. Às vezes é o que falta no nosso entendimento como homens dentro de casa. Estar atento, porque também uma mulher muito sobrecarregada é uma mulher que não vai produzir e não vai responder à altura no relacionamento da intimidade, no relacionamento do casamento, e isso pode vir atrapalhar. Então, homem, se você pode ajudar, é entendível também. Se o homem trabalha, vamos supor, o cara trabalha de 7 às 19, chegar em casa, é difícil. Mas a gente tem que entender também que o trabalho doméstico é um trabalho árduo, é um trabalho enjoativo, é um trabalho que é repetitivo, é muito chato. Então, um tem que estar atento e valorizar o outro aí. Fica essa deixa. Fica essa dica então, aí, né, pastor? Exatamente. Se você pode ajudar, nós vamos ajudar. E esse é o recado para você. Segundo recado, que às vezes atrapalha no casamento, e o homem, o que o homem faz? O homem, pastor, eu trabalho demais, eu faço isso, eu faço aquilo. Ok, é a sua obrigação mesmo, você é homem para isso. Eu sei que é o responsável, é o sacerdote, é o cara que vai, com certeza, trazer o sustento para dentro de casa. Não adianta falar assim, não é a mulher que vai fazer, tá errado. O que Deus fez? Adão, você vai cuidar desse negócio aqui, rapaz. De jardim eu sei que vai cuidar. É você que vai cuidar disso aqui. Você que vai dar nome aos bichos. Isso. Né? É responsabilidade sua, homem. Ok? E muitas vezes, porque o cara trabalha muito, ele deixa a criação dos filhos na responsabilidade só da mãe.
E se o menino começa, ou a menina começa a ter atitudes diferentes, o que o homem vira para a mulher e fala? Culpa sua. Por que você não... Mas a gente tem aprendido, né, esses dias, que a mulher, ela cuida, mas quem dá destino é quem? É o pai. É o pai, é o homem, tá? É comum ver homens acreditando o mau comportamento de seus filhos exclusivamente à esposa. Pai e mãe devem agir em conjunto para determinar certos limites e regras aos seus filhos, visando o quê? O bem deles, mas não é algo só da mãe, é algo em comum. Uma frase que veio ao meu pensamento aqui é: seja pai presente, Isso. sendo um marido exemplar. Verdade, pastor. Ok? E interessante, pastor, a gente lembra de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho aonde ela deve andar, para que quando ela for mais velha, ela não venha se desviar do caminho. O texto não falando, pai, mãe, ensina a criança no caminho. Não está falando isso. Lá está falando para os pais, né? Lá a direção é para os pais. Não é só para a mãe, não é só para o marido, o pai. Não é. Então você tem que entender que há uma coparticipação de ensinamento, entendeu? De correção, de repreensão, entendeu? De acompanhamento na criação dos filhos. E isso é ambos, tanto o pai como a mãe. Homem, você tem que ser partícipe. Né? Se não é porque você, não, mas eu trabalho muito, eu saio igual o pastor falou aqui, 7 da manhã, 19 da noite, ou às vezes até mais, pastor? Tem pai que chega mais tarde, mas você tem que priorizar um momento para você ser presente na vida dos seus filhos. A praga dos nossos dias não é a ausência do pai do lar, não. É a falta de participação dele junto à sua família. É o homem que sabe quem é a sua esposa, sabe o que ela está sentindo, ele sabe quem é o filho, quem é a filha, ele participa, ele pergunta, filho, como é que você está? Você está bem? Por isso que nós cristãos hoje, no século XXI, estamos falando muito sobre mesa. É na mesa que nós vamos sentar juntos, é na mesa que nós vamos conversar com a esposa, conversar com os filhos e estar a par do que está acontecendo no dia a dia, pastor. E muitos homens estão omitindo isso. Então, a gente não pode omitir isso, mas o século XXI, a demanda hoje participativa, ela é do pai e da mãe presente, macho, o homem. Eu falo que o homem de verdade não é aquele que está observando. Antigamente falava um ditado muito interessante: o que engorda o boi é o olho do dono. Entendeu? Então, o dono, o líder, o chefe da família é o pai. Então, eles têm que estar presentes continuamente, ele tem que estar particípio das coisas que estão acontecendo. A gente tem que quebrar essa síndrome de transferência de culpa que começou no Éden. Adão, quem te fez ver que você estava nu? Senhor, a mulher que só me deste. Transferência de culpa, entendeu? A mulher que só me deste, a gente tem que parar com isso. Cada um, homem, macho, homem de Deus, assume o seu papel que a Bíblia ensina. Você é o líder, você é o cabeça, você é o chefe, você é aquele que está direcionando a sua família para a terra de delícias, a Canaã do Senhor. A promessa, os propósitos de Deus vão se cumprir, você dando destino à sua família, aos seus filhos. É verdade, pastor? E o problema é que a gente está tendo homens que não querem essa responsabilidade. Quer casar, quer ter filho, mas não quer ter responsabilidade. Verdade. E não se engane, a responsabilidade dentro de casa, principalmente para dar destino aos seus filhos, é você, homem. É você. A mulher, ela já é conhecida como a ajudadora. Ela vai ajudar, ela vai auxiliar. Mas a responsabilidade é dos pais. Tem um vídeo que eu vi aí rolando na internet, que esse vídeo ele mostra um filho, me parece que ele deve ter lá, pastor, uns 4 anos de idade, no máximo 5 anos de idade. E esse filho estava batendo na mãe, ali num ponto de ônibus, aí uma pessoa viu e começou a gravar. E a mãe recebendo aqueles tapas no rosto do filho,
E aquela pessoa que estava gravando não aguentou, foi lá e chamou a atenção do menino. Agora eu me pergunto, por que chegou nesse nível? O que com certeza a gente não pode culpar aquela criança, porque é uma criança muito nova. Verdade. Para ela chegar naquele momento ali, teve algumas falhas na criação dos filhos. Cadê o pai? Muitas vezes as pessoas olham, mas essa mãe aqui é muito mole, né? Não faz nada. Mas cadê o pai desse menino também? Cadê o pai dele? Que não chamou atenção como foi necessário. Só deixou a mãe. Aí a mãe tem muitos afazeres, às vezes não chama atenção porque está ali envolvida nas coisas da casa. Cadê você, homem? Cadê você? Esse recado é para você que não se importa com a criação dos seus filhos lá dentro da sua casa. Não é isso, pastor? E é interessante, pastor, quando a gente fala sobre isso, a gente vai lá na psicologia. A psicologia, ela nos demonstra que a qualidade acentuadas tanto no homem da mulher, de ações, elas são direcionadas por duas coisas. A mulher é mais emoção, o homem é mais razão. E aí, quando você vai começar a fazer a construção, né, do conhecimento do filho, do discernimento dele, você vai trabalhar na inteligência, na formação dele, você tem que entender o seguinte, que precisa de um equilíbrio, razão, emoção. Por isso que o homem tem que ser partícipe da educação dos filhos. Essa criança que o senhor deu como exemplo aí, ela está faltando o pai chegar e ser mais pontual. Filho, você não pode fazer isso com sua mãe, papai e mamãe tem que respeitar, filho tem que estar abaixo nessa hierarquia, entendeu? Falando na palavra, claro que você não vai falar hierarquia que o menino não vai entender, mas talvez alguns entendam. Então, ensinar isso para ele, nós somos líderes, nós somos seus pais, somos autoridades sobre a tua vida e tem que haver um respeito a quem está na posição de autoridade. Então, essa criança, muitas das vezes os filhos estão agindo de forma errônea, por quê? Porque falta ensinamento, falta fazê-los compreender. E a compreensão, ela vai se dar pela razão e também pela emoção, uma equilibrando a outra. Exatamente. Por isso que há uma participação homem e mulher juntamente na educação do filho. Se eu colocar emoção demais, vai ter um menino mimado, vai ter um menino mimimi, sabe, cheio de coisinha. Se eu colocar razão demais, vai ter um filho que vai ter dúvida do que é o amor. Foi a nossa geração foi disciplinada demais. E a gente teve momentos na nossa vida que a gente teve dúvidas se nossos pais amavam ou não a gente. De tão enérgico que eles eram. Eles não expressavam isso, né? Eles não expressavam amor. Né? Então, aí você vai pela emoção demais, que hoje está acontecendo. Parece que inverteu, né? A emoção hoje, vamos criar, tudo é amor. Só que aí falta disciplina. E aí eu posso falar, o menino não pode aprender o que é com a palavra não. Uhum. E aí nós vamos criar uma sociedade que nós temos tido hoje. Uma sociedade de anarquia, né? Nem todo mundo quer mandar, né? Todo mundo quer fazer o que quer fazer no momento, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso é um erro. Falando sobre isso aí de menino mimado, infelizmente, a criação tem levado à formação de homens sem caráter, de homens que não enfrentam as dificuldades. Às vezes a gente escuta, né, nos aconselhamentos, alguma pessoa vem, principalmente uma menina veio falar assim sobre casamento, e ouvir dessas meninas falar assim, hoje os homens não estão sendo firmes nesse propósito do casamento. Isso é muito ruim. Isso é um significado de uma sociedade de pais, homens que não dão destino aos filhos. Isso. Eu quero frisar mais uma vez, não é a responsabilidade só do pai. A mulher, a esposa, é a ajudadora. Mas no tocante de destino, é você. Não adianta, é você, homem. Tá bom? Pessoal, vou falar um pouquinho agora para você, homem, um tópico muito importante que os homens têm falhado nessa questão. E o tópico é tornar a esposa invisível dentro de casa. É um absurdo isso, né, pastor? Embora a mulher invisível seja aí uma invenção de quadrinhos, né, na televisão, né, não existe isso na vida real. E muito menos a sua esposa dentro de casa, né? Muitos homens se esforçam, na verdade, para não enxergar
a esposa, ou em outras palavras, não valorizar a esposa dentro de casa, né? São verdadeiros cegos no relacionamento. Que Deus nos proteja disso, né? Venha tirar essa cegueira da gente. Né? Maridos parecem acreditar que o jantar foi feito sozinho. O fogão lá... Mágica. Foi uma mágica, né? Maridos que a limpeza da casa parece que foi uma vara de mágica lá que veio e limpou tudo ali. Não, foi a sua esposa que fez isso. Ah, pastor, mas eu tenho a empregada lá. Ok, mas se é empregada, vamos parabenizar a empregada. Mas a sua esposa tem um dedo lá também, que é ela que tem um cuidado em relação a isso, correto? Então, pessoal, como nós vamos fazer, nós vamos ter um relacionamento abençoado se a gente não valoriza quem Deus colocou do nosso lado? E você, homem, muitos homens, pelo amor de Deus, muitos homens não valorizam. A gente tem que aprender a valorizar mais. Correto, pastor? Correto, concordo plenamente. E a gente tem que tomar, a gente como homem, tem que tomar muito cuidado. Eu estou falando do Marcos, tá? Algumas coisas que nós vamos falar aqui são experiências pessoais. E eu, particularmente, confesso que em alguns momentos da minha vida, eu só lembrei da minha esposa no ato da intimidade, só no quarto, né? Então, talvez foi a questão... O senhor valorizou ela nesse ato, né? Isso, nesse ato, eu valorizei ela. Então, eu coloquei como macho alfa, opa, a mulher é para aquele momento. E ela não é só para aquele momento. A mulher, ela é colaboradora, né? Em toda a dimensão do lar, né? Você vê que a harmonia do lar, o funcionamento do lar, aquilo que acontece, né? Essa paz, essa alegria, esse conforto, esse prazer de você sair do trabalho e correndo para a sua casa, porque você vai sentar no sofá que está limpinho, uma casa que está limpinha, uma refeição que vai ser bem feita, né? Uma roupa cheirosa. Então, isso alguém promoveu. E eu tenho que tomar cuidado para não deixar o cotidiano achar que, olha para você ver, isso aqui é muito, muito interessante, pastor, achar que é uma plena obrigação dela de fazer. E se é plena obrigação, eu não preciso ser grato, porque eu já estou fazendo a minha parte de trabalhar e trazer o sustento para casa. Então eu não posso chegar e pensar dessa maneira, meu querido. Eu tenho que aprender a valorizar os atos, né? Aquilo que minha esposa está promovendo dentro do meu lar. Eu tenho que ver, e eu amo isso, por quê? Porque eu aprendi, pastor Everton, que em elogiar minha esposa em todas as coisas que ela faz. Eu elogio. Mas ela vai lá, faz um jantar gostoso. Não, amor, o jantar ficou muito bom. Ficou legal. Ah, amor, nossa, obrigado. Então, assim, todo ato que ela está ali, eu tenho que carregar essa gratidão no meu coração. Eu tenho que ser como aquele homem, aquele marido de Provérbios 31. Você pega Provérbios 31, você vai ler, cara, você fica vislumbrado como o olhar daquele homem, né? O olhar dele de valorização, de elogio e de gratidão para com a esposa dele. Ao ponto que ele declara, fala assim, olha, nenhuma joia dessa terra é mais valorosa que você. Você cuida de tudo, sabe? Você é primorosa em tudo que você faz. Então, assim, nós homens vamos nos vigiar nisso, sabe? E quando você valoriza a sua esposa, quando você dá ela o devido valor, esse valor aumenta. No íntimo dela, nas emoções dela, aumenta. O retorno no relacionamento por parte muito da esposa melhor. Vai ser com muito mais carinho, melhor. Com muito mais amor, com certeza absoluta. Verdade, né? Verdade, concordo com o senhor. Então, essa parte de não deixa a sua esposa invisível dentro da sua casa, não, cara. Não. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa atitude. Eu aprendi isso. Antes eu era um cara muito seco. Hoje a minha própria esposa, ela fala que eu melhorei bastante. Graças a Deus. Eu falo, tem que melhorar mais ainda. Isso. Você acha que tá bom? A gente tem que melhorar mais ainda, né, pastor? Verdade. Entendeu o recado aí? Sim ou não? Então, participa conosco aí. Comenta aqui um pouquinho sobre isso que você está ouvindo. Pode comentar aí, não tem problema não. Pode comentar, faça um comentário aí, vai ser bom pra gente ter mais assuntos para falar. Outro que tem matado os casamentos e que os maridos, homens, têm agido e têm esquecido
da vida de casal. Tem esquecido que existe um casamento. E aí o que acontece, pastor? De repente tudo na vida dos dois é sobre contas, é sobre filhos, é sobre casa, é sobre escola, é sobre o mercado, é sobre a empresa, que às vezes, igreja, né? Sobre a igreja, sobre Bíblia, não é necessário, mas tem uma hora certa, tudo tem um momento certo. Aí a vida de casal fica esquecido, né? O romance fica de lado, não tem mais aquele romance de dar aquele beijo roter, né, que nós falamos, de convidar a esposa para ir jantar. Gente, fazer uma surpresa para a esposa. Não, hoje muito. A minha esposa gosta muito quando eu falo assim: não, hoje nós vamos almoçar fora. Ela fica extremamente feliz, né? Verdade. Isso é gostoso, né? Tampouco alegue falta de tempo para fazer isso com a sua esposa. Não faça isso. Planeje. Faça surpresa para ela, né? Planeje, marque um encontro só com ela. Se tiver filho pequeno, arruma uma forma de alguém ajudar para ficar com essa criança, para você sair. Não uma vez na vida, outra na morte, né, pastor? Não. Que às vezes faça isso. Fez em 2020, o próximo só 2025 eu vou fazer isso. Não. Nós temos que melhorar nisso, né? Não venhamos esquecer da vida de casal. Nós temos que... É isso que faz melhorar cada dia o nosso casamento. Você concorda, sim ou não? Dá o seu recado aí também. Concordo plenamente. Por que eu concordo? Porque uma palavra que eu aprendi com grandes homens de Deus, né? Homens, pais de família, chefe, líderes, inclusive líderes eclesiásticos. Uma coisa que eu aprendi muito com eles, pastor Everton, é o seguinte, que uma palavra chamada investimento. Só vai ser valorizado algo na sua vida quando você faz o devido investimento. O investimento se dá quando você faz não só coisas grandes, não. Vamos fazer uma viagem para Paris, né? Ô, glória, em nome de Jesus. Né? Vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos, vamos fazer uma viagem. Não é só isso. É pequenos atos do cotidiano para fazer com que o casamento ele seja um altar de adoração também ao Senhor, porque o casamento é um altar de adoração ao Senhor. Quando você enaltece o seu marido e a sua esposa, quando o homem ele coloca a esposa no devido lugar e o casamento como prioridade na vida dele, o que vai acontecer? Você está adorando ao Senhor, você está cultuando ao Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que as finanças não tomem esse lugar. Eu sei que é difícil fazer a gestão financeira de um lar, não é fácil, entendeu? A questão de paternidade, né? Criação de filhos também não é fácil. A questão de problemas que extras, né? Que urgentes, ou às vezes que aparecem, toma espaço, toma a mente, desgasta. A questão de ministério, e eu quero falar aqui principalmente de ministério, homens de Deus, tomem cuidado. O ministério não vem acima do seu casamento. Você tem que investir no casamento. Porque se você não estiver bem... Aqui está o ensinamento. Se você não estiver bem com a sua esposa, você não vai exercer a sua função ministerial bem. Então, seu casamento tem que estar ali naquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Você tem que estar de bem com a sua esposa. Eu pergunto para homens, toda vez que eu dou curso para homens, que eu palestro para homens, que eu ministro para homens, eu pergunto aqui, deixa eu perguntar a vocês, o dia que você não está legal com a sua esposa, entendeu? O seu dia é bom? O seu trabalho se torna bom? Aquilo que você vai exercer na casa do Senhor se torna bom? Todos eles, 100% falam, pastor, é horrível. E é horrível mesmo, e vai ser horrível mesmo, sabe por quê? Porque o sobrenatural, ele se dá através de uma comunhão, e a primeira comunhão que eu tenho é com Deus, a segunda comunhão que eu tenho é com a minha esposa, não é com meus filhos. A primeira comunhão é com a minha esposa. Os meus filhos já vai ser a terceira comunhão. Mas essa segunda comunhão que eu tenho com a minha esposa, ela tem que estar boa, ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar harmoniosa, ela tem que estar em paz.
Então, meu querido, toma cuidado para você não cair no ativismo. Não, eu sou o bom cara, aqui em casa tem de tudo, o que essa mulher tá reclamando? Querido, o feijão, o arroz tá aqui, a carne tá aqui. Não falta, né, pastor? Não tá faltando nada. Entendeu? Então, cara, toma cuidado com isso, sabe por quê? Porque às vezes ela não tá querendo o melhor carro, a maior casa, ela não tá querendo ir para Paris, ela tá querendo só pegar na sua mão e ir do lado ali, perto daquela sorveteria que tem na sua casa. E sentar com você e ter um momento gostoso, né? Voltar aos dias do namoro, né? Aqui o beijo rotorruto que o senhor falou aí. Que é caprichado. Voltar naquele beijo caprichado, pastor, sabe? Da mulher falar, opa, eu não tava nem animada não, hoje não, tem, mas hoje não. É isso aí. Então valorize, invista, sabe? No seu casamento. Coloque ele num patamar, sabe? Que, igual eu falei, vou voltar de novo, que ele possa adorar o Senhor. Né? Exatamente. Amém? Exatamente. Para a gente fechar esse podcast aqui de homem para homem, uma coisa que também destrói o casamento e tem sido a brecha aí para destruir famílias automaticamente é a tal da mentira. Como tem homem que acha que a mentira vai ficar sempre coberta, né? Acha que vai continuar aquilo ali só coberto e essa mentira não vai vir à tona, né? A gente tem um versículo, né, pastor João, capítulo 8. Vamos ler aí primeiro, depois eu continuo aqui. Lê aí pra gente. 8,44. João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala daquilo que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Deus. Pronto. Senhor. Não existe uma mentira pequena e uma mentira grande. Não existe. Tudo é mentira e o pai da mentira é o diabo. É o diabo. É o diabo. E tem homens, aí é para você, homens, que gosta de um chamado, entre aspas, caô, né? Dar um caô, enganar, é mentir, isso é mentira. E se você acha que está sendo o cara esperto, na verdade você está sendo um cara que está trazendo maldições para o seu casamento, meu caro. Para o seu casamento. Então a mentira não pode fazer parte do seu casamento. Aí eu estou chamando a atenção dos homens. A mulher mente também, mas hoje a palavra é para o homem. Você não pode ser mentiroso, Jesus. Né? Talvez esse seja o ato mais grave de todos que nós falamos aqui. Verdade. É a mentira, é o engano. Né? A mentira é um profundo desrespeito que muitas das vezes não tem volta depois que é descoberto. Pastor, eu acrescento uma coisa aí que nós homens criamos. Porque a Bíblia fala sobre a mentira. Se o apóstolo Paulo tivesse nossos dias, ele ia falar da a prima da mentira. A omissão. A omissão. Porque às vezes o homem não mente, mas ele omite. Entendeu? E a omissão para o cônjuge é uma mentira. Não vou falar não. Entendeu? Eu vou esconder isso aqui. Mas eu não estou mentindo, mas está omitindo. E a omissão é a prima da mentira. Então você está mentindo, né? Só que você mudou o jeito de fazer a coisa errada. Foi mais clássico, mais digamos clássico. Mas essa conversa fiada aí não é para você não. Ser clássico, nosso. Você não vai ser mentiroso e nem omitir. Seja homem, rapaz. Em nome de Jesus. Honra o homem que você é no seu casamento, né? Mentir é ser infiel ao direito que a sua esposa tem de saber a verdade. Verdade. Mentir é ser infiel ao direito que ela tem de saber a verdade de você. Porque não... Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? De acordo. Para estar de acordo, eu tenho que estar claro Verdade. com ela. Aí tem homens que ficam ali no somebody love, né? Num 171, 171 mesmo, né? Num 171, só enganando. Rapaz, não faz isso, cara. Seja homem de verdade. Seja homem de verdade, né? Enganar olha para você ver essa frase aqui, enganar é eliminar
a pureza do relacionamento. Meu Deus, pastor, isso é verdade. Olha, tirar a pureza do relacionamento, e aí eu acrescento também, pastor, que a mentira, ela é quebra de confiança. Se você ouvir a mentira do seu cônjuge, né, uma vez, né, sequer, infelizmente, toda vez que ela falar ou ele falar alguma coisa, você não vai confiar. E a gente está falando papo reto para homem, britão, machão, né? Nós estamos falando com você papo reto porque nós temos muita tendência disso, sabe? Mentir, diminuir, às vezes diminuir. Falar assim, vou contar uma meia mentira. Não existe meia mentira. É mentira, é mentira. É mentira. E acabou, né? Pecadinho, pecadão é pecado. Não existe tamanho. Então a gente tem que tomar consciência disso e tomar cuidado, por quê? Porque a quebra de confiança é como um cristal. Quebrou, não tem jeito mais de você juntar mais. Então é muito difícil isso, porque a pessoa fica magoada e aí toda vez que a esposa vai te ouvir, ela vai assim, será que ele está falando a verdade? Será que ele não está inventando? Será que ele não está falando, ele está omitindo? E aí fica essa dúvida, sabe? E essa dúvida, ela tira o sentimento de que, ele é verdadeiro, ele é um homem de palavra, sabe? E nós, homens, temos que ser homens de palavra. Nós temos que voltar a ser aqueles homens antigos, que o cara tirava lá um fio do bigode, né? E punha lá e falava assim, eu tô dando minha palavra e vou cumprir ela. Então a mulher quer isso, ela quer segurança em nós, que você não seja, né, um mentiroso, você não seja um filho do diabo. A gente tem que entender isso, pastor. Verdade? E às vezes não precisa nem falar que você é filho do diabo, você mesmo se apresenta, né? Sendo um mentiroso. E eu quero acrescentar dentro do aqui, casamento. pastor, e eu quero fazer outra observação, que é o seguinte, dentro da área psicológica fala sobre conexões sinápticas. O que é isso? É a reprogramação da memória. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque uma mentira, presta atenção nisso aqui, homem, uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Eu conheço pessoas que sustentam, estou falando Marcos, eu conheço pessoas próximas a mim, que sustentou a mentira por anos e anos, que hoje se você chega perto dessa pessoa e conversa com ela, entendeu? Se você for lá explicar para ela que aquilo é uma mentira, ela não aceita. Porque ela reprogramou o cérebro dela, entendeu? Naquela verdade, naquela mentira, tornando ela em verdade, e ela não consegue mais desprogramar isso. Eu conheço gente que é assim. Tem 15 anos, eu conheço uma pessoa que tem 15 anos, que ela conta uma mentira, e por mais que você chega perto dela e fala com ela, ela não aceita. Isso, a área psicológica hoje, né? A psicanálise, os valores, né, pastor? Elas confirmam, inverte os valores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mentira. E outra coisa, mentira é vício, pastor. Você pode ver que uma pessoa que gosta de contar mentira, ela sempre está inventando um novo repertório de mentiras. Se torna um vício. E aí ela tem que passar por um processo de libertação, meu Deus, espiritual. Ela vai ter que buscar o Senhor, porque o Senhor liberte ela disso, porque se tornou um vício. Um vício. Ela tem prazer de fazer. Ela tem prazer de fazer. Eu conheço um caso, né, de uma mentira que a pessoa ela recebe ali uma informação dentro do casamento e ela realmente engana a esposa por muito tempo e acaba sendo no final descoberto aquilo e tornou o casamento dela destruída por causa de uma mentira básica, pequena, foi o motivo de destruição daquele casamento. Então essa pessoa, ela perdeu o casamento por causa de uma mentira. Uma mentira é suficiente para acabar com o seu casamento. Verdade. Não precisa ser várias. Não. O poder da mentira é o poder destruidor, sim ou não? Verdade. É o poder destruidor. Um outro fato que aconteceu comigo, simples. Estava no trabalho, aí eu estava dentro de uma sala, alguém bateu na porta para entrar para dentro dessa sala, que tinha outras pessoas, e uma das pessoas falou assim, atende aí, fala que eu não estou aqui. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus, não faz isso.
Isso é mentira. Eu abri a porta e falei assim, a pessoa está aqui, mas ela não quer te atender agora. Pronto, acabou. E a pessoa que pediu para mim mentir, ela ficou, nem sei a cor que ela ficou, mas nunca mais ela me pediu para fazer algo dessa forma. Porque se você, igual o pastor falou aqui, ó, se você deixar a mentira fazer parte da sua vivência, você vai gostar disso, e isso vai ser prazeroso para você, e para mentir para sua esposa vai ser mais uma mentira. Já está acostumado, né? Mais uma mentira, né, pastor? E é interessante, pastor, quando você fala isso, eu lembro que eu comentei com o pessoal no final do último ano que nós somos tentados a mentir, meu querido. E às vezes a tentação, ela é grande. Ano passado eu passei por 3 circunstâncias que eu fui tentado a mentir para angariar benefício. Olha, vejam bem, homem, isso acontece conosco, às vezes no trabalho, no dia a dia, num passeio, você é tentado a mentir para você ser beneficiado de alguma maneira. E aí, na hora eu parei e falei, não vou dar esse gostinho pro diabo, não vou ser adotado por ele, porque se ele é o pai da mentira, não vou ser adotado por ele. Por quê? Porque eu não vou me vender. E aí eu abri mão de 3 benefícios eu estou falando isso durante o ano. Aconteceu 3 situações e eu falei, não quero. Eu sei que eu vou ficar no prejuízo, eu sei que poderia ganhar algo, eu sei que eu poderia ser beneficiado, mas eu não vou fazer. Você sabe por quê? Porque nós temos que ser homem de verdade. Estou falando com você, homem, amigo, mano aí, nós temos que ser homem de verdade. Isso é uma decisão. Não dá para ficar tentando minimizar a situação ou justificar. Eu tô mentindo por causa disso. Porque... Cara, não dá. Nós somos cristãos, nós já carregamos 2 posições. Primeira, a posição de homem de caráter e a segunda de homem cristão. Então eu não posso coadunar, eu não posso fazer aliança com o mal. Eu tenho que decidir quem eu sou. Então a mentira não tem lugar na vida do homem de caráter e do homem cristão, pastor. Eu entendo isso. Isso mesmo. Veja bem aqui, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 4 fala assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Um lugar onde tem mentira, vai ter mácula ou não? Vai ter a mácula. Sujo. Vai produzir. Aí tudo aquilo que Deus está falando aqui, ó, no versículo, né, Deus dizendo assim, digno de honra seja entre todos o matrimônio, o casamento. Mas a mentira, ela tem poder para destruir isso. Como o pastor falou, aumenta a desconfiança, não tem mais segurança um com o outro. Rapaz, você homem não pode ser um homem mentiroso. Você tem que ser verdadeiro. E o ser verdadeiro não é falar aquilo que vem na mente também não, né, pastor? Não. Eu falo a verdade, eu falo isso. Não é isso que a gente está ensinando vocês aqui. É ser educado também, da forma que você vai falar com a sua esposa. Não é de qualquer... A verdade é para ser dita, é para ser dita. Mas também tem o tom certo. Com amor, né, pastor? Tem a maneira certa, o momento certo, né, pastor? Você ama ela, você vai trazer a verdade em amor. Se você ama seu filho, você vai trazer a verdade em amor, né? Tem hora que você vai ser mais firme, né? Eu falo que um dia minha menina estava lá, achei meio revoltada com a questão de relacionamento. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não vou casar nunca. Eu falei, misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus Cristo, o que você acabou de falar. Ela assustou comigo assim, mas eu falei firme, eu falei, filha, eu tô falando isso porque primeiro eu tô no mundo sobrenatural, entrando agora, e apagando a sua fala, para que isso não aconteça na sua vida. Pelo contrário, minha filha, eu te abençoo. Você vai ser uma mulher casada, seu marido vai te amar muito e você vai se sentir muito amada nesse casamento. Então a verdade, muitas das vezes, você tem que falar ela. Pode falar com firmeza? Pode. Não com falta de educação. Porque se você a ama, essa pessoa que você está falando, até a sua fala da verdade é para trazê-la para o conserto, para trazê-la à realidade, para ela ser abençoada, em nome de Jesus. Então, eu falo mesmo. Tem muita gente que fala mesmo que está aí abandonado, está sozinho. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa dessa. Ninguém quer.
Ninguém. Então tem muita gente que está abandonada. Esses reality show aí, eu falo no meu livro sobre isso, que esses reality show aí, da gente de um monte de gente que fala, eu falo mesmo. Só que essas pessoas são frustradas, doentes, entendeu? Abandonadas, estressadas, pessoas que não são entendidas. Então toma cuidado com isso, tá? A verdade também tem a forma de se falar a verdade. Resumindo, se você é mentiroso, no nome de Jesus você está liberto agora. Amém. Não vai ficar, não vai dar chance para o diabo destruir o seu casamento e muito menos o relacionamento amoroso entre você e a sua esposa. Esses são os recados. Ser objetivo aqui naquilo que nós estamos aqui nesse propósito, né? Estivemos aqui nesse propósito de trazer para você, homem. Então, agora é com você, meu amigo. É com você. Eu vou te chamar para você fazer o comentário. O que você achou desse de homem para homem? De homem para homem. De homem para homem, José. De homem para homem. Se você gostou, comente aqui. Não deixe de deixar o seu recado. Fala pra gente o que vocês querem ouvir de homem para homem. Vamos trazer outros homens aqui para quebrar mesmo. Dá dica de assuntos também, né? Aqui, que os homens querem que falem, né, pastor? Dá dica. Dá dica. Daquilo que você quer ouvir aqui no podcast. Nós vamos trazer outras pessoas. Às vezes você tem dúvida em algum outro assunto, né? Alguma outra coisa que você, às vezes, tem até receio de perguntar a alguém, né? Porque você não quer, às vezes, se expor. E aí você vai jogar aí, vai falar assim, não, pastor, vocês podiam falar sobre isso, eu queria ouvir, qual que é o que a Bíblia fala, qual que é o direcionamento pastoral, né, que vocês têm aí sobre esse assunto. Isso é muito importante. E teremos o prazer de vir aqui e trocar esse assunto. Então, fica aí um abraço, muito obrigado pelo seu acompanhamento aí do podcast Inspirando Casais. E você é o nosso convidado. Venha, siga-nos, venha seguir, compartilha, né, pastor? Amém. Compartilha essas mensagens aqui. Isso é muito interessante para alcançar outros. Ah, vocês estão querendo seguidor. Eu não estou querendo seguidor. Se você não quiser seguir, não precisa seguir. O que nós queremos é alcançar mais pessoas que precisam ouvir a palavra, esse direcionamento para melhorar o casamento.